Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está, segundo a lógica da lei de Moisés, que a qual vocês dizem a ela se submeter. Então, pelo menos a isso se submetam, mas nem a essa lógica, que em mim já está vencido, porque em mim e no Evangelho eu digo, não jureis por nada, nem por coisa alguma, seja a vossa palavra, todavia sim quando for sim, e não quando for não, e ninguém precisa fazer juramento, nem voto. Quem gosta de voto é pastor e sacerdote. Porque é como botar um anzol no seu nariz e sair levando você pelo voto e pelo medo, pela obrigação. E Jesus prossegue, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Boa parte, ou a maior parte do dízimo, naqueles dias, no primeiro século, ainda era uma coisa que se dava em alimento, em carne, em gordura, em animais, em sementes. Jesus aqui usou o exemplo dos elementos da terra, hortelã, endro e cominho. Se você vai ao Oriente Médio, você vê que isso está presente em tudo. O hortelã está presente em todas as coisas, do chá à comida. O endro e o cominho, a mesma coisa. Praticamente não se come sem endro e sem cominho. Como tempero da vida, do alimento. Vocês dizem e ensinam as pessoas, com a hipocrisia de vocês, a dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Enquanto isso, vocês negligenciam os ensinos e as práticas mais importantes da lei de Moisés. Já que vocês são discípulos de Moisés, pelo menos sejam coerentes com Moisés. Comigo não é assim. Jesus não pediu dízimo de ninguém, não ensinou ninguém que sem dízimo Deus estaria em estado de sonegação de bênção e de graça para com a vida humana. Isso é coisa de religião, de sacerdote, de quem vive da exploração. Mas Jesus diz, já que vocês têm em Moisés o guia da cegueira de vocês, então pelo menos obedeçam o que Moisés disse. Não negligenciem os preceitos mais importantes da lei de Moisés, porque os mais importantes da lei de Moisés são aqueles que têm a ver com justiça e misericórdia e fé. Embora isso pareça alienígena, porque quase todo praticante da lei de Moisés só se manifesta com comportamentalismo, behaviorismos, costumes exteriores, formas, configurações, delineações e máscaras. Mas a essência da lei de Moisés é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Isso os melhores fariseus, os melhores intérpretes sabiam. E nós vimos semana retrasada como eles sabiam e afirmaram isso a Jesus, quando a gente viu a parábola do bom samaritano. Sabiam, mas negligenciavam. E ficavam apenas contando dinheiro, querendo saber quanto foi trazido, porque eles não queriam levar hortelã para casa, nem endro, nem cominho. Agora a grana, as moedas, as dracmas e os státers do Império Romano, ou de qualquer outra moeda cunhada, que tivesse valor pecuniário, isso cabia do bolso, isso eles levavam, isso eles diziam que era para Deus, mas Deus habitava o bolso deles. Nos nossos dias, então, quando ninguém dá mais dízimo de hortelã, endro e cominho, só dá de dinheiro, de grana, ou de transferência, ou de pix, o pessoal quer, é isso aí. Eles dizem que é para Deus, mas Deus habita o bolso deles, o templo de Deus é a carteira, é o bolso, é a conta desses caras. Mas vocês não conseguem enxergar isso até o dia de hoje. E se tem alguma coisa com valor na lei de Moisés, é a essência. E se resumia como os melhores intérpretes dos fariseus não puderam negar a Jesus. E aquilo tudo se resumia à prática de justiça, misericórdia e à manifestação da fé. Aí Jesus disse, usando esse critério, vocês deveriam ser honestos e sinceros com esse critério, mas nem com isso vocês são, nem com aquilo que vocês propõem. Existe qualquer coerência na vida de vocês. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Já que esse é o mundo de vocês, é o mundo de Moisés,
Sejam coerentes com o mundo de Moisés. E eu estou falando com fariseus, porque se ele estivesse falando com os discípulos dele, esse assunto não seria levantado como nunca foi, como nunca foi, como nunca foi, como nunca foi. É por isso que, para levantar essa grana toda, a pastorada ficou anos me dizendo: Caio, esse evangelho de Jesus, do reino de Deus, é lindo, é maravilhoso, é graça pura, mas não ajuda a gente a estabelecer o temor, o medinho necessário, a barganha necessária e essencial. Não traz dízimo, não enriquece a obra, e a obra é o bolso deles. Meu Deus, eu estou andando agora para os 71 anos de idade ouvindo isto o tempo todo. Não é lendo em livros, é ouvindo com os meus ouvidos, de ponta a ponta, de um polo a outro do espectro denominacional terráqueo. Mesma coisa, o tempo todo. Por isso Jesus diz: vocês são totalmente cegos e estupidificados. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Que imagem extraordinária. Como vocês conseguem inverter polos e significações. Aí vocês ficam catando mosquitos na vida dos outros. Tudo isso que Jesus falou antes, ele comparou a mosquitos. A irrisoriedade que a religião transforma em camelos de uma extrema importância, significado, peso e validação. E Jesus diz: não. São mosquitos que vocês transformam em camelos, na mesma medida em que vocês ficam coando os mosquitinhos, mas não enxergam os verdadeiros monstros que vocês engolem. São monstros de mentira, falsidade, hipocrisia, engano, manipulação, controle, perversidade demoníaca, diabólica, que vocês exercem sobre o pobre, o órfão, a viúva, o intimidado e todo aquele que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. São as pessoas ideais para vocês controlarem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, só lavam as coisas por fora. Por fora. Tem uma manchinha aqui, como no meu, tem sim, é do meu café. Aí, ó, se eu não der um gole e passar a mão, fica sempre uma manchinha por fora. E aí é como se eu chegasse ali dentro e lavasse só o lado de fora. E fosse deixando dias e dias e dias e dias de acumulação de café, até isso ficar uma mancha inapagável aqui dentro. Jesus vem e diz: ai de vós, porque vocês só se preocupam com as exterioridades e só vivem da cara para fora, só da cara para fora. É só o que vocês têm para apresentar, esse mascaramento, seus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Vocês tomam vários banhos por dia. Se uma pessoa esquisita tocar em vocês, vocês correm para casa para tomar um banho. Se uma mulher menstruada tropeçar na rua e tocar na orla das vestes de vocês, e alguém que souber disso, meu Deus, ela contaminou o homem de Deus, o fariseu, ele corre para casa, não antes de amaldiçoar essa mulher até a última geração, corre para casa para trocar de roupa, para se purificar, para se lavar, para se banhar. Tudo é para fora. Toma um banho para o lado de fora, enquanto a vida vai se enchendo de caca, de um esgoto de natureza espiritual horrorosa, de sentimentos horrendos, de desejos perversos, de espírito de ódio, de raiva, de antagonismo, de homicida. Como ainda agora eu publiquei um react a um sacerdote que disse: esse Gilberto Gil, como é o nome mesmo do nome da preta, hein? Como se ele não soubesse. Hipócrita. Hipócrita. Sabe sim. Muitas vezes sabe sim. Como é o nome do pai da preta? É Gilberto Gil. Pediu, fez orações aos orixás. Por que os orixás não ressuscitaram a preta Gil? Padre hipócrita. Por que as suas devoções aos seus santos, apóstolos e quaisquer outros seres e entidades do catolicismo aos quais você se
mostra devoto, não ressuscitam a tua mãe, o teu pai, a tua avó. E ainda conclui dizendo: eu queria que viessem buscar esse pessoal para levar logo para o inferno. Queria que eles acordassem no calor do inferno. Veja só, vestido de batina, igual um fariseu hipócrita, insuportável. Para mim, são entes insuportáveis tanto quanto foram para Jesus. Eu os trato com paciência como Jesus os tratou, mas tem a hora em que você tem que dizer o que tem que dizer. Limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, de intemperança, de pedofilia, de engano, de maldade. Seus hipócritas. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, da tua vida, do teu coração, da tua alma, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Purifica as tuas conclusões. Abdica dos teus juízos. Fica curado da tua intolerância, seu hipócrita. Limpa primeiro o interior do copo, da alma, da mente, do peito, para que também o seu exterior fique limpo. Se tu limpares o interior, o resto fica limpo. Se tu só cuidares do exterior, o lado de dentro fica podre. Inverte isto, cuida do interior que o mais se santifica. Mas se tu vives só para a exterioridade, tu só introjetas e acumulas maldades nunca tratadas na tua interioridade. É um princípio básico da psicologia contemporânea de Freud para cá, mas sempre foi assim. Essa é a psicologia de Jesus, essa é a psicologia dos profetas da Bíblia. Essa é a psicologia de Deus. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, tudo do lado de fora, da cara para fora, mas por dentro estáis cheios de mentira, de iniquidade, de destempero, de maldade, de raiva, de maldição, de intolerância contra o próximo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os túmulos dos profetas. Ai de vós. Sim, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. E dizeis: ah, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, dos nossos avós, nós não teríamos tratado Isaías tão mal, nem Jeremias, nem Amós, nem Obadias. É uma pena que eu só nasci depois de João Batista. Senão eu não teria deixado que o tratassem como ele foi tratado. Ai de vós, Jesus diz, e dizeis: ah, se eu tivesse nascido nos dias dessa pessoa de Deus que trouxe a palavra de Deus e que foi rejeitada, marginalizada, e no caso dos profetas foram mortos pelos nossos pais, avós e tataravós e gerações precedentes. Ai de vós que dizeis isto e que fazeis tudo para fora e que depois de 1, 2 gerações, vós mesmos, escribas e fariseus, que hoje edificais os sepulcros dos profetas, que foram mortos pela parentela de vocês, e adornai os túmulos dos seres humanos bons e justos depois que eles estão mortos e foram maltratados em vida por aqueles que se arrogavam a ter as mesmas prerrogativas espirituais que vocês hoje arrogam-se a ter na presença dos profetas vivos, dos homens e mulheres bons e justos vivos, aos quais vocês chamam de hereges, maldizem. Se pudessem, matariam. É que os dias e as conjunturas jurídicas de hoje não permitem vocês fazerem isso, mas o coração de vocês carrega esse espírito de homicida. Para trás vocês são os que dizem: ah, precisávamos honrá-los enquanto estavam vivos, mas os mesmos, alguns até melhores do que eles, com mais compreensão do que eles tiveram, estão vivos hoje. Vocês querem é calá-los e destruí-los. Hipócritas! Assim também vós exteriormente pareceis
justos aos homens, tiram onda de bondade, de retidão, com argumentações de crítica histórica. E vocês trazem manuscritos e teses e textos de críticas históricas sobre como a religião tratou mal a pessoas que deveriam ter sido bem enxergadas, tratadas e acolhidas, enquanto vocês mesmos morrem de ciúme, de inveja, de disputa, de raiva com aqueles que são correspondentes, idênticos ou até melhorados pelo tempo e pela compreensão em relação a esses aos quais vocês hoje honram a posteriori, mas não conseguem enxergar a maravilha da manifestação de Deus na vida dos seus contemporâneos que estão repetindo a mesma palavra e aumentando a sua compreensão nesses dias, porque em relação a esses vocês se sentem em estado de concorrência. Hipócritas. Hipócritas. E ainda dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mentirosos. Os profetas estão vivos aqui sendo maltratados e aborrecidos e abominados por vocês. Depois que eles morrerem e não forem mais nenhum perigo, não estiverem mais vivos, quem sabe antes de morrer vocês ainda escrevem livros a respeito deles. Hipócritas.